Existe uma pedra, no meio do mato, no sul de Minas Gerais, que ninguém sabe ao certo quem colocou ali. Moradores da região contam que ela marca a passagem de um homem que viveu fugido da justiça durante anos, escondido em terras desconhecidas, e que mesmo assim acabou se tornando uma das figuras mais decisivas da história de Minas. O nome desse homem virou bairro, virou rua, virou cidade. E essa é só a primeira de 10 histórias que vamos contar agora. Histórias de sobrenomes que atravessaram o século XVIII, agarrados ao ouro, ao sangue e à sorte, e que, de um jeito ou de outro, ainda estão por aí, em algum lugar do Brasil, talvez até no seu círculo de amigos, talvez até na sua própria família. Antes de seguir, um detalhe rápido. A maior parte de quem assiste a este canal está vendo pela televisão. E por isso, se você puder se inscrever, isso ajuda demais o canal a crescer. E se essa curiosidade te pegou, compartilhar com mais alguém é a forma mais simples de manter essas histórias vivas e fazer diferença para o futuro do canal. Agora vamos direto ao que interessa. O primeiro nome da nossa lista é Borba Gato. E para entender por que esse sobrenome ainda gera discussão até hoje, é preciso voltar a 1682, num caminho estreito que levava a um arraial chamado Sumidouro, no sertão mineiro. Ali, o bandeirante Manuel de Borba Gato, genro do célebre Fernão Dias Pais Leme, teria se desentendido com um fidalgo espanhol, Dom Rodrigo de Castelo Branco, administrador-geral das Minas. E o resultado foi a morte do fidalgo. Temendo a condenação, Borba Gato fugiu para uma região que hoje corresponde ao Vale do Rio Doce, e ali permaneceu escondido por quase 20 anos, entre 1682 e 1699, vivendo entre povos indígenas, longe da esposa e das filhas em São Paulo. O curioso é que foi justamente durante essa fuga que ele encontrou ouro nos arredores do que hoje é Sabará e Caeté. Negociou então sua liberdade. Em troca do perdão, revelou à coroa a localização exata dos veios auríferos. Foi assim que um foragido se tornou, anos depois, guarda-mor das minas do Rio das Velhas. E seu sobrenome se espalhou por distritos, bairros e até por uma estátua em São Paulo que, séculos depois, viraria alvo de protestos justamente por causa do papel dos bandeirantes na escravização de povos indígenas. Hoje, existe até um distrito chamado Borba Gato, no município de Ferros, fundado no século XIX em homenagem a esse personagem. Mas se a fuga de um homem deu origem a um sobrenome ligado ao ouro, a chegada de milhares de outros, vindos de todas as direções do Império Português, deu origem a uma guerra que poucos brasileiros conhecem em detalhes. E é dela que vem nosso próximo nome. Imagine a cena. Outubro de 1708. E na porta de uma igreja, na vila de Caeté, 2 homens discutem por causa de uma arma de fogo emprestada e não devolvida. Um deles é português, recém-chegado à região. O outro é paulista, descendente das famílias que primeiro descobriram o ouro local. Essa discussão boba foi a faísca que incendiou a Guerra dos Emboabas. Conflito sangrento entre 1707 e 1709 pela disputa das jazidas de ouro recém-descobertas. De um lado, os bandeirantes paulistas. Do outro, um grupo heterogêneo de forasteiros vindos da Bahia, de Portugal e de outras regiões do Brasil, apelidados pejorativamente de emboabas, palavra de origem tupi que significa, mais ou menos, ave de pernas emplumadas. Zombaria com as botas de cano alto usadas pelos recém-chegados. O líder desses emboabas era o português Manuel Nunes Viana, enriquecido com o comércio de gado, que chegou a comandar mais de 6.000 homens armados. Em novembro de 1708, foi aclamado pelo povo como governador das Minas, num episódio que historiadores consideram a primeira eleição direta das Américas, realizada no Arraial de Morro Vermelho. O conflito terminou de forma brutal com um massacre conhecido como Capão da Traição, onde dezenas de paulistas que já haviam se rendido foram mortos a sangue frio.
Esse episódio fez a coroa perder a paciência e criar, em 1709, a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, encerrando o domínio paulista sobre a região. O sobrenome Viana, hoje espalhado por todo o Brasil, carrega em alguns ramos genealógicos essa memória de um conflito que moldou a fronteira política de Minas Gerais antes mesmo de ela existir oficialmente como capitania separada. E se a disputa pelo ouro criou inimizades entre forasteiros e paulistas, ela também atraiu da Europa pessoas que tentavam fugir de uma perseguição muito mais antiga. Há um detalhe que poucos documentários contam sobre o povoamento de Minas Gerais. Entre os que vieram em busca de ouro, havia um número significativo de cristãos novos, descendentes de judeus convertidos ao catolicismo de forma forçada em Portugal, muitos ainda perseguidos pela Inquisição. A pesquisadora Neuza Fernandes, autora de um estudo sobre a Inquisição em Minas Gerais, documentou, com base em registros de cartórios e processos antigos, a presença desses grupos em cidades como Ouro Preto, Mariana e Sabará entre 1712 e 1763. Atraídos pelo comércio de ouro, esmeraldas e diamantes, muitos se estabeleceram como donos de vendas, compradores de pedras preciosas e mascates. Famílias com sobrenomes como Fernandes, Oliveira e Pereira aparecem com frequência nesses registros. Embora nem todo descendente desses sobrenomes tenha necessariamente ascendência cristã nova, já que eram nomes extremamente comuns em todo o mundo lusófono. Mas o padrão descrito por historiadores chama atenção. Essas famílias mantinham tradições de casamento entre parentes próximos ao longo de gerações. Valorizavam a educação dos filhos em colégios religiosos. Estratégia, segundo pesquisadores, para dissimular a origem judaica. E formaram, em alguns distritos do interior mineiro, núcleos comerciais cujas ruínas ainda são reconhecíveis hoje. É uma camada da história de Minas, raramente vista nos livros escolares. A de uma migração silenciosa, feita por gente que trocava de sobrenome, de hábito e até de aparência religiosa, só para sobreviver em paz numa terra de ouro que também era terra de vigilância da coroa. Mas enquanto uns se escondiam para sobreviver, outros se destacavam abertamente. E ninguém personifica isso melhor do que a família que abriu o caminho ligando Minas ao Rio de Janeiro. Você já deve ter ouvido falar do Caminho Novo, a antiga rota que conectava Minas Gerais ao porto do Rio de Janeiro, por onde escoava boa parte do ouro extraído na região rumo à metrópole. O que pouca gente sabe é que essa estrada tem nome e sobrenome. Foi aberta por Garcia Rodrigues Paes, filho do bandeirante Fernão Dias Paes Leme. Quando seu pai morreu de febre durante uma expedição em busca de esmeraldas, em 1681, Garcia assumiu a responsabilidade de levar as pedras encontradas, que mais tarde se revelariam apenas turmalinas, de volta a São Paulo. Anos depois, já estabelecido como autoridade na região mineradora, Garcia Rodrigues Paes foi o responsável por abrir essa nova rota direta entre Minas e o Rio de Janeiro, substituindo caminhos mais longos e perigosos que passavam por São Paulo. O sobrenome Paes, ou Paes, se espalhou por essa rota inteira, em vilas que surgiram justamente para abastecer e proteger os tropeiros e comboios de ouro que circulavam por ali. Parte significativa da infraestrutura urbana de Minas Gerais. Pousos, ranchos, igrejas, pontos de pedágio. Nasceu literalmente ao redor do trajeto que esse homem percorreu para levar pedras preciosas até o litoral. Hoje, a Estrada Real, que turistas percorrem em roteiros históricos por Minas, segue em boa parte o traçado original aberto pela família Paes no final do século XVII. Mas enquanto uma família abria caminhos, outra, vinda de bem mais longe, enfrentava o desafio inverso: o de se adaptar a uma terra completamente estranha. Nem todo sobrenome que chegou a Minas Gerais durante o ciclo do ouro era português. Documentos genealógicos sobre a região do Cerro, antiga Vila do Príncipe, conhecida na época como a capital do norte das Minas por sua importância econômica, registram a presença de famílias espanholas estabelecidas na região desde o início do século XVIII. Entre elas, a família Ávila. Há registros
ainda hoje preservados em arquivos paroquiais e cartórios da comarca do Cerro, que sugerem que esses imigrantes espanhóis se beneficiaram de certa semelhança linguística e cultural com os colonizadores portugueses, o que facilitou sua integração à sociedade mineradora. Uma das histórias transmitidas entre descendentes conta que 2 irmãos espanhóis teriam chegado à região e conseguido se estabelecer comercialmente entre os garimpeiros locais. O grande problema, para quem hoje tenta reconstruir essa história, é que boa parte dos registros do período anterior ao século XIX se perdeu ou está pulverizada entre dezenas de pequenas igrejas e capelas espalhadas pelo interior mineiro. Porque, diferente de outras regiões do Brasil colonial, Minas Gerais se desenvolveu de forma extremamente descentralizada, com inúmeros distritos e vilas que depois se tornariam municípios independentes. Isso significa que, para um descendente da família Ávila tentar reconstruir sua árvore genealógica hoje, é necessário praticamente garimpar documentos manuscritos em paróquias minúsculas, muitas das quais já não existem mais em sua forma original. É uma dificuldade real, documentada por pesquisadores genealógicos da região, e mostra como a riqueza do ouro convivia, paradoxalmente, com uma enorme fragilidade documental. E foi justamente nessa terra de registros fragmentados que nasceu o homem que se tornaria o maior símbolo de resistência política do Brasil colonial. Em uma fazenda chamada Pombal, na região que hoje é o município de Ritápolis, em Minas Gerais, nasceu, em 1746, um menino batizado Joaquim José da Silva Xavier. O sobrenome Silva Xavier não soa como nome de herói nacional. Soa como nome de qualquer família comum da época. E era exatamente isso que ele era. Filho de um português que havia servido como fiscal de pesos e medidas e como vereador na vila de São José del Rei, hoje cidade de Tiradentes, em sua homenagem. Órfão ainda jovem, Joaquim José precisou se virar em diversos ofícios. Foi minerador, foi tropeiro, conduzindo tropas de animais carregadas de mercadorias pelos caminhos mineiros. Foi mascate, vendendo de porta em porta, e até dentista amador, função que aprendeu informalmente com o tio que o criou e que lhe deu o apelido pelo qual ficaria famoso. Só encontrou alguma estabilidade financeira quando se tornou alferes da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, responsável por fiscalizar estradas importantes da capitania. Entre elas, parte do trajeto que conectava Minas ao Rio de Janeiro. Foi justamente a perda desse posto, somada à indignação com os impostos excessivos cobrados pela coroa sobre o ouro extraído, que o levou a se juntar a um grupo de conspiradores num movimento conhecido como Inconfidência Mineira, que pretendia proclamar a independência de uma futura república brasileira, com capital em São João del Rei. O movimento foi denunciado antes de sair do papel, por um dos próprios conspiradores. Endividado com a coroa, dos 10 condenados à morte, apenas um teve a pena mantida. Joaquim José da Silva Xavier, enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, com partes do corpo espalhadas ao longo da estrada que levava à Vila Rica. Hoje Ouro Preto, como advertência a quem ousasse desafiar a coroa. O sobrenome Silva Xavier, tão comum, tão discreto, hoje carrega o peso de ter pertencido ao maior mártir político da história brasileira. Uma lembrança de que, às vezes, sobrenomes ordinários escondem destinos extraordinários. Mas para entender por que tantas dessas histórias de ouro acabaram em conflito e morte, é preciso voltar um pouco e olhar para quem, na verdade, controlava o comércio que sustentava toda essa economia. Durante o ciclo do ouro, nem todo o enriquecimento veio diretamente das minas. Uma parte considerável das maiores fortunas da região pertencia aos chamados contratadores, comerciantes que recebiam da coroa portuguesa o direito exclusivo de arrecadar dízimos e taxas de importação e que controlavam contratos para abastecer toda a capitania com produtos vindos de fora, alimentos, ferramentas, tecidos,
Tudo o que não se produzia localmente numa região voltada quase inteiramente à extração mineral. Famílias inteiras enriqueceram não cavando ouro, mas vendendo carne, farinha e mercadorias para os garimpeiros que cavavam. Documentos da época, como o Códice Costa Matoso, de 1730, descrevem com detalhes como o sistema de abastecimento de Minas Gerais era disputado à tapa, com contratos sendo prorrogados, renegociados e até motivo de revolta popular, como ocorreu quando o comerciante Francisco do Amaral Gurgel obteve o monopólio do fornecimento de carne e bebidas na região e a população passou a chamar esse sistema de estanco do Amaral, um verdadeiro flagelo, segundo cronistas da época. Esse sistema de contratos e monopólios deu origem a sobrenomes que, séculos depois, ainda aparecem associados a tradições comerciais em cidades históricas mineiras. Descendentes de famílias que começaram vendendo gado e terminaram donos de fazendas inteiras na região do Rio São Francisco. É uma parte menos romântica, mas igualmente real, da história do ouro mineiro. A de que, enquanto uns cavavam a terra em busca de fortuna, outros faziam fortuna vendendo o pão, o sal e a pólvora que tornavam essa busca possível. E foi justamente esse comércio intenso, com tanta gente circulando entre vilas e arraiais, que tornou Minas Gerais um terreno fértil para outro tipo de mistura. A étnica e cultural, que deixou marcas em praticamente todas as famílias da região. Em 1776, segundo dados históricos sobre a composição populacional de Minas Gerais, mais da metade dos habitantes da capitania eram negros, a maioria escravizados, representando cerca de 52% da população total durante o auge do ciclo do ouro. Os brancos eram minoria, com cerca de 22%, e o restante era formado por pardos, descendentes de uniões entre africanos, indígenas e europeus. Esse dado por si só já revela algo que muitos brasileiros desconhecem. A sociedade mineradora do século XVIII não era predominantemente branca, mas profundamente miscigenada. E foi justamente dessa miscigenação que nasceram muitos dos sobrenomes compostos típicos de Minas Gerais, como Coelho de Almeida, Pereira do Amaral ou Rodrigues de Magalhães, combinações que indicavam, muitas vezes, a união entre famílias de origens completamente diferentes, formadas em arraiais isolados, onde a Igreja Católica era praticamente a única instituição capaz de registrar nascimentos, casamentos e mortes. Pesquisas genealógicas sobre municípios como São João Evangelista e o próprio Cerro mostram que, em muitos casos, é praticamente impossível separar onde termina a linhagem portuguesa e onde começa a indígena ou africana dentro de uma mesma família, porque os próprios registros paroquiais raramente indicavam isso com clareza. E muitos párocos simplesmente combinavam sobrenomes de ambos os lados da família para identificar os filhos. Esse tipo de mistura é, talvez, a verdadeira marca registrada dos sobrenomes mineiros. Não tanto a pureza de uma origem específica, mas a sobreposição de várias origens diferentes, fundidas pela necessidade e pela proximidade física de uma sociedade isolada no meio das montanhas. E é exatamente essa proximidade isolada que explica por que algumas cidades inteiras, hoje, carregam o nome de uma única família. Existe uma curiosidade pouco conhecida sobre a fundação das primeiras vilas de Minas Gerais. Muitas delas surgiram literalmente ao redor de uma sesmaria concedida a uma única família. Foi o caso da região do Rio Paraupeba, onde, em 1711, o governador Antônio de Albuquerque concedeu a José Rodrigues Betim uma sesmaria de 2 léguas de extensão ao longo do rio. Uma área de terra que, com o tempo, se transformou em núcleos populacionais inteiros. O nome Betim, que hoje qualquer brasileiro reconhece como uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, não nasceu de uma escolha aleatória. Nasceu do sobrenome de uma família que recebeu, literalmente, posse sobre aquele pedaço de terra ainda no auge do ciclo do ouro. Num momento em que a coroa portuguesa distribuía sesmarias como forma de garantir o povoamento
e o controle administrativo da capitania recém-criada. É um padrão que se repete várias vezes pelo interior mineiro. Cidades como Sabará, Caeté, Mariana e tantas outras carregam, em seus nomes de bairros, ruas e distritos, sobrenomes de famílias que um dia possuíram, administraram ou simplesmente fundaram aquele pedaço específico de terra. Esse processo de transformar sobrenome de família em nome de cidade é um fenômeno que poucos turistas que visitam essas cidades históricas hoje realmente entendem. Por trás de cada nome bonito de cidade mineira, há quase sempre um documento de posse de terra, uma sesmaria, uma disputa judicial ou um acordo político que vinculou para sempre aquele sobrenome àquele pedaço específico do mapa brasileiro. E se algumas famílias deram nome a cidades inteiras, outras enfrentaram um destino completamente oposto, o de quase desaparecer da história, restando apenas fragmentos em documentos esquecidos. Há um caso registrado em pesquisas genealógicas sobre o norte de Minas Gerais, que ilustra bem como um sobrenome pode quase se perder ao longo de poucas gerações. Trata-se da família que descende de uma mulher identificada nos documentos como Josefa, cujos ancestrais carregavam sobrenomes de aparente prestígio português, como Aguiar, Almeida, Carvalho, Cardoso e Andrade. Sobrenomes que sugerem ligação com a nobreza lusitana da época. No entanto, por circunstâncias que os próprios pesquisadores genealógicos não conseguiram esclarecer totalmente, esses sobrenomes praticamente desapareceram dentro de 2 ou 3 gerações, substituídos por outro completamente diferente. Pimenta, que teria surgido, segundo uma hipótese levantada por estudiosos da região, durante uma espécie de sorteio informal realizado entre famílias do Rio de Janeiro à época. É um exemplo de como, no Brasil colonial, a transmissão de sobrenomes era muito mais fluida e instável do que costumamos imaginar hoje. Não existia ainda a obrigatoriedade de registro civil padronizado, que só viria a se consolidar de forma mais efetiva após a proclamação da República, no final do século XIX. Até lá, os registros dependiam quase inteiramente da boa vontade e do critério pessoal de cada padre responsável pela paróquia. O que significa que um mesmo indivíduo podia aparecer com sobrenomes diferentes em documentos diferentes, dependendo de quem fez o registro e de qual lado da família o padre decidiu priorizar naquele dia específico. Esse tipo de instabilidade documental é uma das maiores dificuldades enfrentadas hoje por quem tenta reconstruir genealogias mineiras do período colonial. E explica por que tantas famílias brasileiras, ao pesquisarem sua árvore genealógica, encontram becos sem saída justamente na virada do século XVIII para o XIX. Mas, se uns sobrenomes se perderam no caminho, outros se transformaram de forma curiosa, adaptando-se a uma nova língua e a uma nova terra. Entre as famílias que chegaram a Minas Gerais vindas de fora de Portugal, há registros de imigrantes italianos que, ao se estabelecerem na região, passaram por um processo de adaptação linguística no próprio sobrenome. Um caso documentado por pesquisadores genealógicos da região central de Minas envolve um ancestral de origem italiana de nome próprio Lauro, que, segundo a hipótese mais aceita entre os descendentes, teria optado por transformar seu segundo nome de batismo, Nominato, em sobrenome de família, possivelmente para evitar a estranheza que o nome Lauro causaria entre a população local, ou, segundo outra interpretação levantada por pesquisadores, como forma de discrição, prática relativamente comum entre imigrantes que preferiam não chamar muita atenção sobre sua origem estrangeira, numa sociedade dominada por portugueses e seus descendentes diretos. O sobrenome Nominato, hoje raro mas ainda existente em algumas famílias mineiras, é um exemplo de como a chegada de europeus não portugueses a Minas Gerais durante o ciclo do ouro produziu pequenas adaptações linguísticas que, com o tempo, se cristalizaram em sobrenomes únicos, sem paralelo direto em nenhuma outra parte do Brasil ou do próprio país de origem. É um fenômeno parecido com o que aconteceu com outros imigrantes europeus em diferentes momentos da história brasileira, mas que, no caso específico do ciclo do ouro, tem uma particularidade interessante.
A maioria desses italianos, alemães ou outros europeus não portugueses que chegaram a Minas Gerais no século XVIII vinha atrás da mesma coisa que atraía todo mundo: a possibilidade de enriquecimento rápido através do garimpo ou do comércio de pedras preciosas, mas acabavam, na prática, se misturando tão profundamente à população local que, poucas gerações depois, já era praticamente impossível distinguir seus descendentes dos descendentes de portugueses, espanhóis ou das próprias famílias mestiças formadas ali mesmo, no meio das montanhas mineiras. E é exatamente nesse ponto que essas 10 histórias se encontram, porque o que cada um desses sobrenomes revela, no fundo, não é apenas a trajetória de uma família específica, mas os diferentes Brases que existiram simultaneamente dentro de um único território durante o século XVIII. O Brasil dos bandeirantes fugitivos que se tornaram autoridades. O Brasil dos forasteiros que travaram guerra por um direito de explorar a terra. O Brasil escondido dos cristãos novos que disfarçavam sua fé para sobreviver. O Brasil dos caminhos abertos a marretadas pela necessidade de escoar riqueza. O Brasil dos espanhóis que se adaptaram por semelhança linguística. O Brasil do mártir que morreu por um sonho de independência. O Brasil dos contratadores que enriqueceram vendendo o básico para quem cavava fundo demais. O Brasil profundamente mestiço que a maioria dos livros escolares insiste em simplificar. O Brasil das sesmarias que viraram cidades. E o Brasil dos sobrenomes que quase desapareceram ou se transformaram tentando caber numa língua nova. Cada um desses 10 sobrenomes, Borba Gato, Viana, Fernandes, Paz, Ávila, Silva Xavier, Amaral, Coelho de Almeida, Betim e Nominato, é uma porta de entrada para uma camada diferente da história brasileira. E juntos formam um mosaico que vai muito além do ouro que, originalmente, trouxe todas essas famílias para o mesmo pedaço de terra. Se você chegou até aqui, é bem provável que algum desses sobrenomes, ou um parecido com eles, tenha cruzado o caminho da sua própria história familiar. E se foi esse o caso, vale a pena deixar nos comentários qual deles mais te surpreendeu. Porque, no fim das contas, é exatamente isso que transforma a história em memória viva. O reconhecimento de que, de algum jeito, ainda fazemos parte dela.